daqui a pouco. Vou colocar na presença. Vamos colocar aqui para gravar. Ô, Bode, Fala. você tá vendo quem essa season? Não. Sossega, Braga. Vamos trabalhar, rapaz. Muito bem, queridões. Vocês estão vendo aí essa imagem, Braga? Para de jogar aí, rapaz. Vocês estão Eu vendo não tô, aqui. não. Olha, Está tirei escrito agora aqui, lá ó. da embalagem. Maia, povos pré-colombianos. Muito bem. Vocês sabem que quando os brancos europeus chegaram aqui lá no século XIV, XV, né, teve alguns que passaram por aqui e outros chegaram aqui. Muito bem. Tá certo, Bruno, tá certinho. Também concordo, nada contra. Muito bem. Quando vocês estudaram, né, pré-história, né, nas nossas primeiras aulas ainda, as aulas presenciais, nós estudamos que o homem americano aqui ele se desenvolveu vindo de fora, certo? Ele veio lá daquela base chamada até hoje é uma teoria, né? A teoria da evolução. O homem teria se movimentado nas chamadas florestas africanas. Ele teria descido lá das suas chamadas primeiras bases, lá Nigéria, Etiópia, Eritreia, aquele antigo lugar ali, e daí fez aquele processo clássico que vocês estudaram em biologia, a aventura da evolução do ser humano. E dali se deslocou para onde? Para a região do Oriente Médio e desceu também em direção a onde? A região asiática ali, certo? Oceano Índico, naquela região ali. Beleza? Muito bem. Que página, Bode? O quê? Que página? Vou pegar aqui. Hoje nós vamos estudar América Pré-Colombiana, página 30. Beleza? Capítulo 11. Belezinha? Uhum. Capítulo 11, não. Capítulo 12. 30? Capítulo 11. Página 30. Então, gurizada, o homem ele se movimentou dessa região aí. Ela fez essa movimentação. E ele se estendeu por todo o nosso globo hoje, certo? Por todo o nosso planeta. O homem foi se movimentando para todos os continentes conhecidos. Muito bem. Na nossa região, América, aqui, nós temos os povos que moravam aqui antes da chegada dos europeus, né? Aqueles que vão se estabelecer aqui a partir do século XIV, XV e XVI. Tranquilo? Esses homens que moram aqui, eles viveram naquela pré-história que nós já estudamos, e alguns se tornaram um pouco mais evoluídos. Eles avançaram naquela fase. O Bode? Paleolítico, Neolítico, certo? Tranquilo, e alguns chegaram na idade dos metais. Nós vamos estudar aqui os três mais importantes da região da América, na parte, vamos chamar assim, latino-americana. Vamos estudar primeiro os povos pré-colombianos do lado do Oceano, assim, ó, Pacífico, tranquilo? Subindo ali, América Central, até chegar na América do Norte, ali, Península do Yucatán. Quem são esses povos? Maias, astecas e incas. Todo mundo sabe aí, né? Os incas estão aí onde hoje é o Peru, Bolívia, Argentina. O povo maia, esse é o primeiro, eles estão onde? Na América Central. Beleza? Nicarágua, Manágua, essa região. E um pouquinho subindo da região aí da América Central para a Península do Yucatán, onde está aí hoje o México, a Península do Yucatán. Então são esses povos. Em outra aula nós vamos estudar os povos que se desenvolveram na região, vamos dizer assim, litorânea ao mar Oceano Atlântico, beleza? E aí são os índios brasileiros, os nativos brasileiros. Tranquilo? Fácil? Muito bem, vamos avançando aqui. Então, feita essa introdução, nós temos que lembrar que para chegar aqui, ó, chegou a Carol, que para chegar nessa região, nós tivemos o quê? O homem migrando para cá, ele veio para cá. Não tem uma teoria que o homem teria ele emergido da América e daí ele se movimentado para o resto do continente. Não. Segundo os estudos da paleontologia, da arqueologia, da antropologia, os resquícios, aquilo que nós já estudamos como fósseis, como datações pré-históricas, os mais antigos estão onde? Na África. Por isso que é dali que tem essa teoria que ele se movimentou para outros locais. Beleza? Se ele se movimentou para outros locais, para onde que ele foi? Para toda a região
até chegar aonde? Passando aqui pela região da Península Arábica, indo para a Europa e depois chegando finalmente na América. Para chegar na América, nós temos duas teorias aqui, ó. Teoria do Estreito de Bering e as teorias que são a chamada malaio-polinésia, australiana e asiática, que nós vamos ver agora aqui, que fala sobre o povoamento da América, já estudado em geografia, principalmente aí, e nas nossas primeiras aulas aí, lá na pré-história, certo? Muito bem, gurizada. Aqui nós temos, então, as duas teorias. Eu separei para vocês aqui, ó. O Bode, Diga. como que os primeiros pauzinhos da África vieram lá até o Brasil? Então, Para virar os índios. nós vamos ver isso agora. Na verdade, nós já estudamos isso na pré-história, né? Eles vieram atravessando, tá vendo essa figura aqui, ó? Chamado Estreito de Bering. Eles saíram lá da Ásia e atravessaram essa região aqui de cima e desceram pela América do Norte até chegar lá na Terra do Fogo, ó. Ushuaia, lá na região da geleira da Argentina. Eles foram descendo. Essa é uma teoria. A outra, você está vendo essas cores aqui, ó, das flechinhas verde, um pouco mais bordô e outra roxa, são as teorias que eles saem da onde? Dessa região aqui, ó, da Ásia, onde tem esse aglomerado de ilhas aí, né? A chamada a Micronésia, a Polinésia. Eles saem dali e também atravessam todo esse oceano, até chegar onde? Do outro lado, no Oceano Pacífico, que pega o lado de cá, onde está onde? Portugal, onde está Argentina, Peru, Bolívia, certo? Tranquilo? Como é que chama essas teorias? A teoria que eu coloquei aqui, vou aumentar aqui agora, olha só. A teoria terrestre é a Estreito de Bering. Quando ele passa, é só lembrar daquele filme, daquele desenho que todo mundo já assistiu, chamado, lembra a Era do Gelo? Eles passam por ali, por aquela ponte de gelo, na última glaciação, há 100 mil anos atrás, aí 10 mil anos atrás, beleza? E aí tem as outras teorias, que é a teoria malaio-polinésia e asiática aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo. Eu coloquei um videozinho pequenininho para vocês verem aqui, ó. Assista aí, pequenininho, que fala sobre isso. Bode? Fala. Ah, tá. Você tava parado, achei que tinha caído. O quê? Você tava parado assim, sem falar nada, achei que você tinha caído. É porque tá passando o videozinho. Olha lá, África, tá vendo? Ali, ó. Lembra da Lucy? Tá ao contrário esse mapa não aí, Bode? O quê? Tá ao contrário esse mapa não? Nada. Tá aberto só. Ah, tá. Que é redondo, né? Beleza? Então, essa é a teoria mais conhecida, né? Aqui, ó, a teoria terrestre, onde o homem passa por aquela região, lembrando aquele filminho, A Era do Gelo. A outra teoria, ela é composta dessas três aqui correntes. Por que chama corrente? Porque são correntes marítimas, certo? Elas levaram o homem para lá. No oceano existem correntes marítimas, é só lembrar das aulas do Brits. Além disso, nós temos o vento, nós temos as embarcações. Quando não tinha embarcações, eles iam de ilha em ilha, até chegar na ilha mais distante. E o que mais impulsiona eles, além das correntes marítimas, das ilhas, uma junto da outra, das embarcações, dos pedaços de madeira que eles iam navegando em cima,
existia a curiosidade. O ser humano é curioso por natureza. E isso fez com que ele se movimentasse em direção ao desconhecido. E um dia ele vai chegar aqui, nesse continente que nós estamos estudando, América, na parte do lado de cá, Oceano Pacífico, onde estão as civilizações, naquele período chamado civilizações incaicas ou pré-colombianas. Beleza? Essa é uma teoria. Nós temos a outra teoria, vamos voltar para cá, que é dessa senhora aqui, ó. Vamos puxar um pouquinho do lado aqui, ó. Tá vendo? A senhora chamada Nied Guidon. Essa aqui é uma franco-brasileira que fez a sua vida inteira um estudo sobre arqueologia. E onde ela resume assim, olha o que eu escrevi ali, ó. Ela diz que, na verdade, não é o que os nossos atuais cientistas, antropólogos, estudiosos da humanidade estão dizendo aqui. Espera aí, Bra. Ela diz que não é 10, 15 mil anos. Existem resquícios arqueológicos de até 50, 60, 70 mil. Quando vocês assistirem esse aqui, ó, é um pouquinho mais longo, é 8 minutos, você vai ter a oportunidade de ver melhor isso aqui, ó. Essa é a história dessa senhora aqui, ó, que hoje toda a história da vida dela 130 mil anos, viu, gente? Como que é bem complicado. Então, se vocês puderem depois assistir isso aqui, eu vou deixar postado a aula, vocês podem ver depois. É um estudo dessa senhora, que ela está viva ainda, ela é referencial, ela é, assim, aclamada pelos grandes cientistas, pela obra do estudo que ela fez da sua própria vida, se tornando aí uma figura exponencial nessa tendência aí, beleza? Então, tudo que ela escreveu está onde? Dentro do seu livro aqui, ó. Lá na chamada primeira, o nosso primeiro livro sobre pré-história. Os livros de todos os continentes aqui fazem referência ao estudo dela, porque ela provou que nós temos aqui resquícios com mais de 50 mil, 60 mil anos. E outros mais antigos ainda. Então, é muito importante, com certeza, quando falar sobre arqueologia, sobre a história do homem pré-americano, nós vamos ter aqui falando sobre Nied Guidon e o estudo que ela desenvolveu aqui, ó, na Serra da Capivara, lá no Piauí, beleza? Que é um sítio arqueológico. Tranquilo, hein? Depois a gente avança. Bode, Sim. quem que é Lucy? Lucy é aquele primeiro, né, primata que nós estudamos. Lembra disso? Aquele primeiro crânio que foi encontrado na África. Lembra disso? Uhum. Isso, então. Beleza? Então, nós temos aqui duas teorias que explicam a chegada do homem aqui. Quais são essas teorias? A chamada teoria do Estreito de Bering e as teorias marítimas. Do outro lado, nós temos a teoria de Nied Guidon, que através do quê? De investigações na arqueologia, artefatos. O que são os artefatos de arqueologia? Pedaços de argila, ponta de flecha, osso, resquícios de um povo pré-histórico. Ela apontou que não são 10, nem 15, nem 20 mil anos, são 60 mil anos. Onde que está centrado a chamada investigação científica dela? No Piauí, beleza? Ali que tem o sítio arqueológico. Depois vocês assistem isso aí. Com certeza vai cair num vestibular daqui a um tempo, porque ela mudou todos os livros. E o seu livro traz já essa chamada história da vida dela, que muda, mais uma vez aqui, os nossos estudos teóricos que estão nos livros para você fazer vestibular. Beleza? Muito bem. Visto isso aí, aqui nós temos algumas das chamadas resquícios, alguns artefatos arqueológicos. Veja aqui, nós temos aqui no Chile, tem um lugar no Chile chamado Deserto do Atacama. Beleza? É um lugar muito isolado que ele emenda com outro lugar mais assim isolado, um dos maiores desertos feito de sal. Tá vendo isso aí? Essas pedras aí são de sal. E naquela região, eles enterravam as suas múmias, né, os seus mortos, e eram conservados pelo sal daquela região, pela falta de uma série de água, de intempéries que existe ali.
E assim vocês descobriram, assim nós descobrimos, vocês estudam, que essas múmias aí, elas representam datas assim, superiores a 30, 40, 50 mil anos, beleza? Aqui, ó, conservadas aí. Isso é um resquício arqueológico. Tem outro aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui já é uma múmia da região aqui do nosso grande Amazonas. Já você vê que é diferente, né? É uma argila em torno da múmia e ela está em um processo maior de decomposição. Isso aí, naquela época, né? Eles colocavam, os nativos da época, eles colocavam as pessoas dentro de uma, vamos chamar igual no Pantanal, de uma moringa, de uma jarra, né, de barro, e depois colocavam o corpo ali e enchiam de betume, uma espécie de argila, se eles tivessem com óleo, vamos dizer assim, parecido com o petróleo, e fechavam e enterravam. Então, isso aqui é um achado nessa região aí. É um sítio arqueológico onde você sabe os exames que são feitos são a base do quê? Do teste do cabelo, certo? Não tem mais saliva, mas pode fazer pelo cabelo, pela arcada dentária, né? Pelo teste aí de pólen e pela datação de carbono. Tranquilo? Já estudaram isso aí, principalmente em química, né? Muito bem, gurizada. Tranquilo? Então foi feita a introdução aqui, ó, do povoamento da América, certo? Que está acontecendo nesse período. O que nós vamos estudar agora? Que os homens chegaram aqui, esses povos pré-colombianos, antes dos brancos, e desenvolveram nessa região várias comunidades. Algumas delas se tornaram poderosíssimas. Entre essas nós temos, na região da Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, toda essa região da Cordilheira dos Andes, nós vamos estudar a civilização Inca. Subindo, onde está ali toda a região da parte caribenha, né? Aquela América Central, civilização Maia. Subindo mais um pouquinho, a parte do México, nós vamos ter aí a civilização Azteca. Essas três se destacam entre as outras civilizações. Inclusive, essas são dominadoras das outras, na produção de escravismo, na produção de fazer comércio entre si, de ter contatos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. A primeira civilização que nós vamos estudar amanhã vai ser a chamada civilização Maia. Tranquilo? Vamos pegar aqui a disposição dos povos pré-colombianos. Olha aqui, peguei um mapinha para vocês olharem. Observaram aí? Esses aqui, ó, cada cor dessa aqui é de um povo. Observa, ó, América do Sul. Pegou? Para baixo. Onde está o Brasil hoje? Nós temos os povos chamados Tupi, Guarani. Tá vendo? Ó, essa parte mais roxa. No centro tem a etnia G. Subindo um pouquinho tem a Caribe e a Aruac. Essas são as grandes civilizações pré-colombianas, no caso, no território brasileiro. Tranquilo? Já do outro lado nós temos a Inca, é a mais poderosa. E aí um pouquinho os araucanos. Tranquilo? E assim nós temos subindo ali, ó, os maias, astecas, apalás. Na América do Norte você vai ver outros, ó. Tá vendo? E assim até chegar lá na região das geleiras norte-americanas. Tranquilo? Qual que a gente estuda sempre? Qual que cai em vestibular? Inca, Maia e Azteca. E aí tem a história do Brasil com os povos pré-colombianos, no caso os índios brasileiros. Isso na nossa aula de amanhã, que nós vamos estudar o primeiro povo que está nessa região aqui, ó, na Península do Yucatán, onde está hoje Guatemala, Honduras, Belize e sul do México. Nessa região aqui, ó, tranquilo? Onde você tem aqueles, talvez você já tenha ido, ou você possa ir naqueles famosos balneários, né? Aquele mar caribenho maravilhoso, tranquilo? Aqui nessa região. Então amanhã nós vamos ver essa matéria, que hoje nós estamos terminando aí. Deixa aqui encerrar a nossa gravação.